O objetivo dessa palestra é mostrar para vocês o que é um Banco Central, como surgiu a instituição que hoje a gente chama de Banco Central, quais são as principais funções e essas principais funções, como que elas são executadas no Banco Central do Brasil, mostrando qual é o principal papel e para que serve o Banco Central. Isso é importante dado a conjuntura internacional que a gente vive hoje e a decisiva atuação que os bancos centrais em todo o mundo e o Banco Central do Brasil vem exercendo na economia. E por isso eu depois também dou uma pincelada, eu passo rapidamente sobre a crise internacional e como que os bancos centrais estão atuando no enfrentamento dessa crise, mas rapidamente. Bom, eu começo então apresentando a PowerPoint ali, pode passar, por favor, mostrando a missão do Banco Central do Brasil. Qual é a missão do Banco Central do Brasil? É assegurar a estabilidade de poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Essa é a missão aqui do Banco Central. E o que a gente tem que deixar claro? O Banco Central ele existe principalmente para assegurar a estabilidade. E é assim não só no Brasil. Nos principais bancos centrais das principais economias, esse é o papel dos bancos centrais. A gente pode ver nessa transparência agora que na maior parte dos países economicamente desenvolvidos, a função do Banco Central, da autoridade monetária, é garantir a estabilidade de preços, evitando a perda de poder de compra da moeda. O que significa isso? Em última instância, isso significa proteger a sociedade, impedindo a transferência de recursos e de riqueza da população para o governo por intermédio de processos inflacionários, o que é conhecido como senhoriagem. Então, o Banco Central ele existe para proteger a sociedade da inflação. O que é a inflação? Inflação é uma desvalorização do poder de compra da moeda, que significa o quê? Na economia, tem muita gente aqui que está estudando economia, a gente sabe que a riqueza ela não acaba, ela é transferida. Então, se você tem um processo inflacionário com a moeda perdendo valor, quem está perdendo esse valor é quem possui aquela moeda. Ou seja, a pessoa que tem um salário lá no bolso ou que tem um dinheiro na carteira. Com um processo inflacionário, aquele dinheiro perde valor. E o valor que é tirado daquele dinheiro, ele não some, ele não desaparece. Ele vai para um outro setor. Ele vai, em geral, para quem emite essa moeda, que é para o governo. Então, o processo inflacionário, via de regra, ele é uma forma de você transferir recursos da sociedade para o governo, para o emissor da moeda. Não é à toa, como eu coloco ali na transparência, que na Alemanha, que é um país marcado pelo processo hiperinflacionário do entre guerras, que a gente tem uma visão da sociedade, a sociedade vê o Banco Central alemão como um defensor daquela sociedade. Ele é visto na Alemanha como aquela instituição que defende a população contra os agentes que que tentariam causar inflação. É aquela instituição que defende a população contra o governo que quer provocar inflação. Essa é a visão do Bundesbank na Alemanha. Ou seja, a instituição que está lá para proteger a sociedade. Mas isso na Alemanha é típico, porque aquela Alemanha é uma sociedade que vivenciou no período entre guerras um processo hiperinflacionário que desorganizou a sociedade, mais do que transferir riqueza, desorganizou, abriu espaço até para um posterior surgimento do nazismo. Então, é a sociedade que traz essa marca, que carrega essa marca, a necessidade de se proteger da inflação. Então, lá, o Bundesbank, ele é visto como aquela instituição que protege a sociedade contra a inflação. Inflação que é uma forma de você tirar dinheiro, transferir recursos da sociedade para o governo. E diga-se de passagem, eu vou depois lá na frente falar um pouco mais disso. É uma forma de governos fracos transferirem recurso, porque com a inflação você não precisa ir lá no Congresso aprovar um imposto, você não precisa assumir um debate na sociedade que você vai aumentar o IPTU, o imposto de renda, e enfrentar as resistências a isso. Com a inflação, você não precisa fazer nada disso, você simplesmente deixa acontecer a inflação e com isso a riqueza da sociedade é transferida para o emissor da moeda, ou seja, a moeda que as pessoas têm
perdem valor e o governo fica com essa riqueza. Ou seja, é uma forma de você transferir riqueza para a sociedade e uma forma bem fácil. Né? Porque você tira o dinheiro de dentro do bolso das pessoas sem as pessoas perceberem isso. Então, por isso que nos principais países economicamente relevantes, papel de Banco Central é assegurar a estabilidade da economia, evitar inflação. Professor, alguém poderia perguntar, mas também não se deve correr, provocar crescimento econômico? Sim, isso é um papel do governo, mas via de regra não é do Banco Central. O Banco Central, em quase todos os países economicamente relevantes, se concentram em proteger a sociedade contra a inflação. Bom, feito essa passagem, tá? Depois eu detalho, eu volto a esse tema. É importante frisar o que é Banco Central. O Banco Central é uma instituição de configuração recente. Ele surgiu, formaram-se, né, gradualmente em resposta à instabilidade dos incipientes sistemas financeiros. Ou seja, foram instituições que não surgiram bancos centrais. Foram acontecendo na economia crises ou foram tendo que se dar respostas a algumas demandas da economia, algumas demandas monetárias. Então, se foram colocando algumas instituições para responder a isso, tá? Executar algumas funções. E, com o passar do tempo, essas funções passaram a ser o que hoje a gente chama de funções de Banco Central. Ou seja, a instituição não surgiu como Banco Central. Ela surgiu instituição para responder a algumas questões da economia, para endereçar algumas questões. E, à medida que isso ia acontecendo, essas instituições foram assumindo esses papéis foram se concentrando em algumas instituições que hoje são chamadas de Banco Central. Bom, então ali foi isso que eu falei. A prática bancária, ela concentra em algumas instituições algumas funções que mais tarde passaram a definir o que é um Banco Central. Que funções são essas? Está ali na transparência. Direito de emissão e banqueiro do governo. E, com o passar do tempo, depositário das reservas de outros bancos e prestamista de última instância. Então, essas são aquelas funções que eram executadas por algumas instituições e foram sendo concentradas em instituições específicas que hoje são os bancos centrais. E para dar o exemplo de qual é melhor, um exemplo de como que se deu esse processo de concentrar em algumas instituições essas funções, a gente usa o Banco da Inglaterra. Tá? Não porque tenha sido o primeiro banco central do mundo, surgiram antes do Banco da Inglaterra outras instituições na Suécia, em outros países. Tá? Mas o da Inglaterra é aquela instituição que é a mais típica, é a mais característica de como que essas funções foram se concentrando em um banco central. Tá? Então, como é que é o Banco da Inglaterra? O Banco da Inglaterra, ele foi fundado como uma instituição privada, uma instituição anônima privada, no século XVII. Ela foi fundada, o Banco da Inglaterra foi fundado para financiar o governo inglês na guerra com a França. Era o contexto ali da Guerra dos 100 Anos, né? E sabe-se que guerra consome muito dinheiro. Então, era interesse dos nobres ingleses que a Inglaterra vencesse aquela guerra, até porque significaria mais negócios, mais renda, mais dinheiro para eles no futuro. Então, eles queriam que a Inglaterra vencesse, financiaram o governo inglês. Então, surgiu o quê? Como um banqueiro do governo. Em que contexto banqueiro do governo? Financiando o governo central, financiando, na época, a coroa inglesa na guerra. Em contrapartida, recebeu o direito de emissão na região de Londres. Tá? Ou seja, então um banco surgiu para financiar a guerra com a França e ganhou, em troca do governo inglês, o direito dele emitir na região de Londres. Ou seja, o que é isso? Significa o seguinte, a gente poderia até brincar, né? A Inglaterra pega um papel, o Banco da Inglaterra pegava um papel em branco e falava, isso aqui vale 100. E as pessoas acreditavam. Tá? Por quê? Porque ele tinha o direito de fazer isso. Então é de se esperar, né? Assim, é de se imaginar o que aconteceu. Aquela instituição passou a ser uma instituição bastante poderosa. Por quê? Porque ela tinha o direito de emissão na região de Londres. Com isso,
ela já aí assume duas funções típicas de Banco Central: emissão e banqueiro do governo. Bom, e justamente por ela ser a instituição que emite e se tornando um banco mais poderoso, as pessoas tendiam a depositar os seus recursos naquele banco. Eu até dou um exemplo, é que se fosse assim, você tinha um cidadão inglês que tinha suas economias, ele ia depositar no banco José Mané, ou no banco Zé Mané, ou no banco da Inglaterra. Pô, geralmente se o dinheiro é dele, ele ia colocar naquele que ele entendia como mais forte, ou onde seus recursos estariam mais garantidos. Então a tendência foi que aquele banco da Inglaterra passou a concentrar a maior parte dos depósitos naquela região. Foi um banco que foi crescendo com o passar do tempo, com a realização dos negócios, a partir do século XVII. Tá? Já no século XVIII, no século XIX, foi concentrando os depósitos, tá? E aí o que os demais bancos passaram a fazer? Espera aí, eu sou o banco Zé Mané, mas eu sou sério também. Então, o que eles começaram a fazer? Começavam a eles, bancos, olha, para mostrar que eu sou sério, eu também vou separar um pouco do meu dinheiro e vou deixar guardado lá no Banco da Inglaterra, para mostrar que a qualquer emergência é só ir lá e pegar esse dinheiro, para dar como se fosse um seguro para as pessoas poderem fazer negócio com aqueles outros bancos também, para que as pessoas colocassem os dinheiro lá. E aí o Banco da Inglaterra passa o quê? A receber os depósitos dos outros bancos. Ele passa a ser o quê? Banco dos bancos. Uma função que hoje é função típica de Banco Central. Banco dos bancos. Tá? E pelo fato dele ter o depósito dos bancos, ele começou também a fazer a compensação centralizada. O que é isso? Você tinha antes um banco lá no sul da Inglaterra que tinha que fazer um pagamento a um banco no norte da Inglaterra. O que ele ia fazer antes? Pegava aquele dinheiro, aquele ouro, punha num transporte, mandava lá para o norte da Inglaterra e ia pagar o outro banco. Ou seja, tinha que pagar um transporte, tinha que ter segurança, se precaver dos assaltos, tá, de todos os riscos decorrentes. Bom, com a prática dos bancos terem depósito no Banco da Inglaterra, o que acontecia? Não, ele não precisa mais mandar o dinheiro lá para o outro banco. Por quê? O Banco do Sul da Inglaterra tem dinheiro no Banco da Inglaterra e o Banco do Norte da Inglaterra também o tem. Então, o que eles faziam? Simplesmente falavam, olha, tira o dinheiro da minha conta no Banco da Inglaterra e põe na conta do outro banco. Ou seja, qual era o risco dele? Tinha que transportar, tinha que levar de um lugar para outro? Não, simplesmente tirava o dinheiro no Banco da Inglaterra de uma conta e colocava na outra. O que o Banco da Inglaterra estava fazendo com isso? Compensação centralizada, que é uma função típica de Banco Central hoje. Bom, então a gente já viu, o Banco da Inglaterra do século XVII até o século XIX, surgiu com a função de banqueiro do governo, e monopólio de emissão. Com o passar do tempo, foi assumindo a função de banco dos bancos, recebendo os depósitos dos bancos, fazendo compensação centralizada. E aí, com o tempo, o Banco da Inglaterra também foi assumindo um outro papel, o de prestamista de última instância.